Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado, o espaço onde o foco da atividade é o parlamentar e as suas ações desencadeadas evidentemente aqui na Assembleia Legislativa em prol da população catarinense. No programa de hoje, o nosso bate-papo será com a deputada Luciane Carminati, do PT, ela que é professora por formação e hoje vem conversar com a gente sobre educação, um dos temas que tem sido muito debatidos recentemente no Parlamento catarinense. Tudo bem, deputada? Prazer tê-la aqui. Tudo bem, prazer é meu. Deputada, vamos começar falando sobre um dos assuntos mais recentes que foram repercutidos aqui na Assembleia nessa área, que foi a questão das APAES. A senhora estendeu um convite à presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial para que viesse à Assembleia Legislativa e prestasse alguns esclarecimentos. Qual foi a proposta? Então, o nosso convite é em função de que nós temos várias questões neste ano muito polêmicas envolvendo gestão de pessoal e também toda a formatação da Fundação Catarinense de Educação Especial. O tema dos convênios é um tema que tomou muito debate dos parlamentares como um todo, da federação, das APAES, e nós conseguimos felizmente reverter, né, na medida em que o anúncio inicial era de que não teríamos mais a cedência de professores e o Estado estaria então fazendo convênio diretamente com as APAES e repassando recursos. Nós conseguimos, numa ação da Comissão de Pessoa com Deficiência também, e uma ação nossa, garantir que não fosse obrigatório. Então, a própria presidenta confirmou isso, para 2016 está resolvido, mas fica o debate para 2017, algo que ainda continua nos preocupando. Porque convênios é muito relativo, você não tem a garantia do prazo, do valor, e pode acontecer de alguns profissionais que não são habilitados serem contratados por falta de recurso ou atraso no pagamento. Então, a nossa preocupação é com a qualidade que vem sendo feita hoje. Então, convênios nós tratamos do concurso público, temos um concurso em andamento, hoje de cada 4 professores nas APAES, 3 professores são ACTs contratados e 1 efetivo. Nós precisamos equilibrar isso, não dá para a gente ter todo ano os professores encerrando o contrato e não sabem se terão atividade no ano seguinte. Isso não constrói vínculo com as crianças e quem perde é a educação. Então, nós também cobramos a prorrogação do concurso. A presidenta disse que vai prorrogar, né, o concurso que vence em abril, vai prorrogar por mais 2 anos, e nós insistimos para que aumente, que amplie o número de efetivos, né? E outra questão tratada foi em relação aos ACTs. A Secretaria de Educação marcou prova para o regime de ACTs dia 29 de novembro e a Fundação também. Então, um professor que quer dar aula na APAE e também na escola regular não vai poder fazer as 2 provas. Perde uma das oportunidades. Perde uma das oportunidades. E quem perde com isso também é o aluno, porque muitos deles são profissionais qualificadíssimos e se eles não forem chamados para aquela prova que eles fizeram, estão impedidos de dar aula na outra, né? Então, tratamos disso também, mas a decisão cabe à Fundação, né, ou então à Secretaria. A alteração desse prazo não foi, de fato, confirmada se haverá uma alteração, né? Então, tratamos disso e tratamos também de várias outras preocupações, como a junção das oficinas terapêuticas com as ocupacionais. Para quem entende, são oficinas mais do dia a dia, né? Das habilidades do dia a dia que os educandos fazem com atividades mais elaboradas. Então, nós somos contra a ideia de juntar isso tudo numa oficina só, porque isso também prejudica trabalhos bonitos que estavam sendo feitos. Então, a presidente confirmou que para esse ano não haverá essa enturmação, fica como está, mas ficou muito no ar, né? E essa é uma grande preocupação minha. E eu confesso, acredito que da grande maioria dos deputados também saíram muito preocupados, porque estão sendo pensadas e propostas mudanças sem transparência. Nós recebemos a informação depois que já tem a decisão. Então, nós queremos participar mais, discutir mais, e eu acredito que as APAES também precisam ser ouvidas, os professores, os presidentes das APAES, as direções das APAES, não só serem comunicadas, serem ouvidas também, né? Então, esse é um grande debate que nós fizemos aqui na casa. Eu imagino que a grande preocupação seja no sentido de que essas decisões são para questões do momento, ou seja, não existe um regramento para o futuro, na verdade, né? Acredito que essa seja a grande preocupação dos deputados. Porque para 2016 nós garantimos que fica o andamento como tem sido feito até hoje, mas para 2017 não há nenhuma certeza. Então nós entramos um ano, né, terminamos 2015, entramos 2016 com várias interrogações.
E eu defendi, inclusive, a presidenta que ela responda com mais segurança para nós. Até manifestei já ao presidente da comissão de que eu formularei um ofício com todas as questões que não foram respondidas adequadamente para que a Fundação se manifeste oficialmente, até para a gente analisar o que possa ser feito. Deputada, um outro assunto que tem demandado bastante da sua atenção nos últimos meses tem sido a tramitação do projeto que estabelece o Plano Estadual de Educação. Nós já conversamos sobre esse assunto aqui no Fala Deputado em outra ocasião. A senhora já havia mencionado que havia feito a apresentação de 25 emendas e que não seriam as únicas, inclusive. 7 delas foram aprovadas na Comissão de Finanças e agora o projeto finalmente em tramitação na Comissão de Educação. Como é que está essa discussão nesse momento? Como é que fica o cronograma para a votação desse projeto? Então, o presidente da comissão, o deputado Cobalcini, que também é o relator desse projeto, já se manifestou, me procurou e pretende conversar comigo em relação às emendas. Eu disse a ele que nós entendemos que o relator não deva acatar todas, isso faz parte, né, da discussão política, da tramitação, mas tem emendas que para mim são essenciais e que eu não abro mão e eu quero discutir. Como a garantia, por exemplo, dos recursos do pré-sal para a carreira, né? Porque é a garantia de que esse dinheiro novo que vai entrar vá para aquilo que é essencial, que é ter um professor valorizado. Hoje, no estado inteiro, cursos de licenciatura estão sendo fechados. Então, daqui a pouco, nós vamos ter escolas e nós não teremos professores. Esse é a grande questão que nós temos que resolver. Por isso eu apresentei esta emenda, também apresentei uma emenda garantindo o limite do professor ACT. Nós não podemos ter 50% ACTs e 50% efetivos, nós temos que limitar, porque quando nós temos muitos professores contratados num grupo de escola, todo ano muda. Aí você imagina o que é um professor ficar com 5, 6 escolas, cada ano, ele nunca vai conhecer esses alunos. Sem contar que não tem continuidade de projeto também nas escolas. Exato, né? Então quando você tem um corpo técnico que já conhece aqueles alunos, ele também sabe, olha, mas fulano de tal eu trabalhei, então agora tem que trabalhar daqui para lá, porque isso eu já fiz. Então, para o andamento da aprendizagem é fundamental isso, né? E para garantia também de dignidade ao professor, porque um professor que chega no final do ano não sabe se ele vai ter aula ou não, é claro que é um professor mais insatisfeito, porque ele está sendo desvalorizado. Então essa é outra questão. E tem várias outras, como por exemplo, a questão da merenda escolar vindo dos agricultores, né? Hoje é um debate nacional. A gente não entende como é que o Estado tem tanta dificuldade de priorizar alimento dos agricultores para garantir também renda ao agricultor e ao pequeno município, uma vez que muitos municípios hoje de Santa Catarina já garantem 90% da alimentação, vem toda da agricultura familiar. E o nosso Estado é uma referência na agricultura familiar. Então, exportamos para o mundo inteiro e não conseguimos garantir o que a gente produz para os nossos filhos aqui, para os nossos catarinenses. Né? Então, esse é um debate que também nós estamos fazendo, a gestão democrática da educação, o plano de cargos e carreira, enfim, são várias emendas e eu vou conversar com o deputado para ver o que a gente consegue avançar. Caso a gente não consiga avançar, na quarta-feira, na votação na Comissão de Educação, eu vou reapresentar e fazer o debate com os membros da Comissão de Educação. Deputada, a senhora acentuou agora a questão do plano de cargos e carreira, né? A gente está, inclusive, na expectativa da chegada desse projeto na Assembleia Legislativa por parte do Governo do Estado e teremos aí uma reta final para poder fazer essa discussão, até porque o Governo do Estado coloca isso como prioridade para não arrastar essa questão para 2016. A senhora fez críticas, né, em relação ao tempo que os deputados vão ter para analisar esse projeto, porque ele deve vir para casa em regime de urgência. Essa foi a informação veiculada pelo Governo do Estado. Eu fiz crítica em relação à tramitação, porque se demorou tanto tempo para enviar um plano de cargos e carreira. Para ter uma ideia, só o sindicato e o governo estão discutindo o ano inteiro. E agora os deputados, né, muitos que não estão ainda familiarizados com um tema, que é um tema complexo, envolve níveis, referências, leis complementares, leis ordinárias, legislação federal, estadual, uma série de mudanças, terão que fazer num prazo curto e inclusive porque nós temos outros projetos aqui pesados, né? Nós temos no mínimo 6 projetos
que eu diria que são projetos que envolvem muita discussão, muita elaboração, muito estudo. Então, veja bem, esse é um problema, é o prazo. Outro problema, eu já estou sentindo de vários deputados, não só da oposição, mas da bancada do governo, se manifestando contra o conteúdo também. Isso é muito positivo, porque até então nós tínhamos levantado preocupações, né? Por exemplo, o governo fala em incorporar a regência de classe ao piso. Para o cidadão que vai ouvir o secretário falando que Santa Catarina paga mais do que o piso, vai achar que Santa Catarina melhorou. Mas, na verdade, ele não sabe que a regência de classe foi tirada para jogar para o piso. Então, é uma maquiagem. Nós não podemos aceitar isso. Não tem dinheiro novo no salário do professor. Tem apenas a realocação. Você tira de uma gratificação e joga para o vencimento. Então, vários deputados já entenderam a nossa preocupação e eu acredito que o governo, antes de enviar para cá, deva fazer essas correções, garantindo o reajuste de 13% nesse ano, porque os professores não receberam 1 centavo de reajuste, diga-se de passagem. A folha de dezembro será igual à folha de janeiro, né? Então, nós temos que recompor esse reajuste. Nós temos a situação da carreira, né, dos níveis de habilitação. Um professor com faculdade não pode ganhar igual um professor com magistério. Um professor com mestrado não pode ganhar igual um professor com graduação, porque teve toda uma dedicação a mais. Então, isso é plano de carreira. Mas nós queremos ver isso na prática. E se não for para melhorar, que nem venha, porque aí a gente vai estar enganando a nós mesmos. Então, esse é o debate que nós estamos fazendo. Deputada, a senhora mencionou agora há pouco que já vem acontecendo uma discussão entre a Secretaria de Educação e o sindicato em relação ao plano de cargos e carreira. A senhora acredita que isso, pelo menos, possa ser uma nuance de que ele já vem para a Assembleia Legislativa com alguns desses apontamentos, ou seja, com algumas dessas mudanças, ou os deputados ainda vão ter bastante trabalho no sentido de fazer esse convencimento? Infelizmente, muito trabalho, porque começou uma mesa de negociação, mas ela foi truncada num determinado momento e não teve mais diálogo. A partir de setembro não teve mais diálogo. Então, quer dizer que o que vem para cá não é acordado com o sindicato. O que vem para cá é uma decisão de governo e, portanto, nós, parlamentares, teremos que se posicionar, né, a favor do governo ou a favor do magistério da educação. Não é a favor do professor, é a favor da educação. Esse é o debate que a gente quer fazer. Deputada, esse provavelmente vai ser um dos projetos que, se chegarem realmente à casa dentro do prazo previsto, vão causar bastante discussão, bastante polêmica, e não é o único do governo do estado que vem sendo encaminhado à Assembleia nessa reta final. Nós temos aí para votação agora o projeto que transforma as Secretarias de Desenvolvimento Regional em agências, que é um desdobramento de uma proposta maior de reforma administrativa que acabou sendo particionada ao longo do ano. A senhora fez uma defesa de que esse enxugamento da máquina pública fosse ainda maior do que aquele que está sendo proposto pelo projeto. Eu diria que esse enxugamento ele é bastante superficial, porque o que o governo faz? Ele não acaba com as estruturas, ele extingue cargos, né, de diretoria geral e algumas diretorias. No entanto, são cargos que não estão sendo ocupados neste ano, então não tem efetivamente uma redução. Mas o que é que tem? Aquilo que já era frágil nas SDRs, que é o poder de decisão e de recurso para executar as ações em cada região, agora tem menos ainda ou quase nada, né? Então, quem vai decidir concretamente serão as secretarias setoriais. Não mais uma SDR ou uma agência vai decidir sobre uma reforma de escola. Quem vai decidir é a Secretaria de Estado. Então, nós entendemos que é preciso acabar com essa farsa. Nós precisamos de estruturas mais enxutas, por isso nós apresentamos, ao invés de 35 agências, apenas 8 governanças, estrutura enxuta, com pouca gente, com quadros já existentes nas associações de municípios, nas estruturas de governo, mas com recurso, porque essa equipe que decidir, por exemplo, sobre um programa numa região, tem que ter o recurso para executar. Essa é a diferença. Só existe descentralização se tiver dinheiro para fazer. Senão, a gente vai ter descentralização apenas de cargos comissionados. A senhora apresentou essa proposta durante a tramitação do projeto, ele já recebeu aprovação na última comissão pelo qual deveria passar, que é a Comissão de Trabalho, e a relatoria aprovou o projeto sem qualquer alteração, o projeto original. A senhora acha que, pelo menos, essa discussão que se gerou agora abre caminho para uma necessidade de uma mudança mais substancial na estrutura do governo, inclusive considerando esse momento de crise que o Brasil vive?
Eu diria o seguinte, que nem mesmo o governo está satisfeito com o que ele enviou, né? Se a gente considerar as manifestações do próprio governador, ele se trai no próprio projeto, né? Ninguém está satisfeito com isso. O que nós temos de consenso? Tem que descentralizar governo. Agora, qual é a divergência? A forma de descentralizar. É aí que está a divergência. E é importante porque nós apresentamos propostas. Não quer dizer que a nossa proposta seja a melhor, a verdadeira e as outras vamos deslegitimar. Mas nós apresentamos e estamos abertos para construir uma alternativa. Inclusive, na nossa emenda substitutiva, nós incluímos um artigo que fala da consulta pública por região, para ouvir, para acertar, porque tem muita gente pesquisando, tem muitos profissionais, muitas agências pesquisando sobre o modelo de descentralização. Por que a gente não abre um debate maior e constrói um modelo enxuto, mas que funcione? Talvez esse seja o momento da gente começar a pensar Exatamente. nesse processo. Deputada, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigada, eu que agradeço e sempre à disposição. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV da Assembleia, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!